E nós vamos continuar o nosso estudo aqui. Irmãos, passamos, nós aqui de Vila São José, as pessoas, passamos momentos de tristeza por causa dos falecimentos, O rapaz que faleceu lá, o sobrinho da Marisa, o Júnior, Márcio Júnior, sobrinho do David. Então, eu não conhecia pessoalmente, não tinha convívio com ele, melhor. Mas a gente sabe a família. O David hoje teve que ficar aqui com a sua mãe, com a irmã Laura, que ela tem 94 anos e o neto faleceu. Imagine, como é triste perder um filho. Então, é triste. Tivemos lá também, como foi mencionado aqui, o falecimento do seu Nilson, que é pai do Alex, foi muitos anos, membro aqui da nossa igreja. E ontem, irmãos, faleceu os mais antigos aí, vão lembrar, do Alexandre, nós chamávamos de Xandão, lá de Garça, lembra que depois foi para Manaus. Certa vez, como nós fomos para a Bahia, a gente foi num ônibus, e fomos eu, pastor Nildo na época, pastor Márcio, fomos alguns lá, e o pastor Odali e o Xandão eram os motoristas, Ele tinha um problema bem semelhante ao do pastor Celso, diabetes, parada cardíaca, fazendo hemodiálise, e ele não tinha 50 anos de idade. Era essa a ideia. O Júnior que faleceu tinha 40. Então, a morte está aí rondando e a gente fica sempre preocupados, Não só, pastor, então vou cuidar mais da minha saúde, e cuide da saúde espiritual também. Não tem idade. Cuide da saúde espiritual, cuide de falar de Cristo. Pense no texto que nós vamos ler agora, que eu já tenho algumas semanas tratado desse tema, mas vou continuar, vamos lá, é a primeira pregação cristã, assim, de um pós-Jesus Cristo. Eu falo em termos públicos, mas vamos lá em Atos capítulo 2, é o primeiro discurso, uma primeira pregação pública, num culto público, que a gente pode dizer, está lá em Atos capítulo 2, nós vamos ler novamente aqueles versículos que eu já vou para a terceira semana, mas eu não tenho pressa aqui, de sexta-feira a gente estuda, irmãos, Mateus, agora estamos terminando Mateus, mas às vezes fica num versículo só o tempo todo, a gente quer entender o máximo possível. Vamos voltar, Atos capítulo 2, versos 37, eu vou de novo só até o 41, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava, os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aqui, nós vamos orar, vou pedir ao irmão Amarildo, por favor, que nos leve a Deus em oração. Senhor Deus, muito obrigado ao Pai por esse dia, obrigado a Deus por esse instante que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa para louvarmos e bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Te peço a Deus neste momento por aqueles que perderam seus entes queridos, ó Pai, que o Senhor possa estar confortando esses corações, ó Pai, dando alegria, a Tua alegria, ó Pai. Te peço também agora pela mensagem que o Teu servo vai transmitir para nós, ó Pai, que nós possamos estar de corações abertos, receptíveis, ó Deus, para entender e compreender e colocar em prática em nossas vidas, ó Pai. Usa poderosamente o Teu servo, ó Deus, na transmissão do Teu recado. É o que eu te peço no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmão. Vamos lá. Nós já vimos que depois que Pedro, os demais apóstolos, mas Pedro que estava liderando ali, o discurso, ele diz, olha, esse Jesus que vocês crucificaram é o Messias. Aí acontece aquilo que já falei, não vou pregar de novo, O coração deles foi rachado, foi traspassado, foi compungido,
e eles perguntam: o que devemos fazer? Aqui, irmãos, é um apelo ao contrário. Normalmente o pregador, ao final, ele convida você a aceitar Cristo. Aqui eles disseram o que a gente tem que fazer. É o desespero. E isso aconteceu em alguns momentos da história. Um sermão muito famoso de um homem dos avivamentos chamado Jonathan Edwards. Ele prega sobre pecadores nas mãos de um Deus muito irado. E a história nos diz que ele não consegue terminar, ele termina o discurso que ele escreve, né? E ele termina a pregação e as pessoas se segurando na parede com medo do que poderia acontecer. E nós estamos hoje perdendo este medo. Aqueles homens ficaram com medo assim: o que eu faço para fugir da ira de Deus? E o que eu faço para ter esse Deus amoroso? Eu quero esse Deus que cumpriu a promessa comigo. E aí ele diz: arrependei-vos. E aí vem o verso 38. E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós já vimos a semana passada, da última vez que eu falei, sobre o arrependimento, né? A mudança de caminho. E aí ele tem um tema, ele vai para o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Eu vou parar aqui. Então, ele dá o remédio, que é o arrependimento, e depois ele propõe um ato de obediência. Vamos lá, aqueles judeus que estavam ali, talvez nem todos, mas alguns deles tinham sido batizados com o batismo de João. E o batismo, irmão, é uma forma de você se identificar. Vocês 4 que foram mencionados agora aqui, que domingo que vem serão batizados, vocês 4, ao se batizarem, é uma menção pública de que agora vocês estão identificados com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a ideia. E como eu já falei sobre isso, eu vou só repisando isso. E aqui nós temos o batistério, aqui atrás, isso daqui, essa caixa que você está vendo aqui, na verdade é um tanque de água. E eles serão submergidos, porque batismo é o mergulho. Então eles vão ser mergulhados. E isso significa, tem um símbolo. O símbolo é: eu fui sepultado, eu acabei, eu não quero mais esse mundo. Agora nasce, ressurge da água, símbolo de limpeza, símbolo de pureza. Ressurge dessa purificação pelo sangue de Cristo, um homem nascido de novo. E nós só temos que lembrar, olha, o batismo em si, ele não salva. O batismo não salva. Você tem alguns textos que você só tem de pensar que não podemos fazer uma teologia em cima de um versículo só. Não, mas o batismo não salva. Pensa bem. Domingo que vem, essas 4 pessoas, se Deus assim permitir, eles vão entrar no tanque, na água. Eu ou o pastor Neil, nós vamos mergulhá-los na água. Mas isso foi da vontade dele, isso foi da concordância nossa, isso foi da igreja, mas isso é uma obra. E obra não salva. Não salva. Simplesmente não salva. Então, por que manda batizar? Para identificação e para obediência. Olha, a demonstração do arrependimento é a obediência. O pastor Neil, aqui, ele tem mais batido nessa tecla com a gente nos últimos meses, que atitudes são necessárias, né? Eu te amo, sem fazer nada, ele tem insistido conosco. Não significa nada, eu te amo, não adianta. Não adianta. Os casais brigam, depois te amam. Para de brigar, é tão fácil. Para. É um negócio mais simples. Inverte o negócio. Pense em como resolver os problemas sem brigar. Então, esta parte prática, Deus fala, então, você vai fazer o seguinte, você vai cumprir o mandamento. Vamos lembrar que Jesus disse que aquele que o ama, o que ele faz? Guarda, lembra? Guarda os mandamentos, não é? E aí, irmãos, você tem de ir comigo lá em Apocalipse 22, 14. Apocalipse 22, 14.
E depende da sua Bíblia, vai estar escrito diferente. Quer ver? Olha. Apocalipse 22:14 diz assim: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E aí algumas traduções, eles invertem, não, porque é mandamento. Irmãos, o que está escrito em Apocalipse, os melhores manuscritos é mandamento. E qual é o mandamento? É a lei? Não, não é a lei, é amar Cristo. Quais são os mandamentos que Cristo falou que resolve? Lembra o que eu acabei de falar? Olha, teologia é você ter que olhar a Bíblia num todo. Mandamento não é guardar os 10 mandamentos. Vai lá em Êxodo 20, olha, tá vendo, eu guardo. Aí tu fala assim, pastor, mas está escrito aqui. Está escrito aqui, mas por que não valeu para o jovem rico? Bom, tem que pensar. Por quê? Porque não bastava aquilo. Quando Jesus fala, entrega tudo o que tens, dá aos pobres e me segue, qual era o problema? Era se livrar das riquezas? Não. Por quê? Porque Zaqueu deu metade dos bens e já estava salvo. Não precisava de salvação. Qual era o problema? Era o amor a Cristo, é a motivação. É a motivação que leva, porque o Senhor Deus, lembra? Ele vê o coração. Essa é a diferença, ele vê o coração. Então, aqui, por que cumpre os mandamentos e tem direito à árvore da vida? Porque aceitou o sacrifício de Cristo, que fez os 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. É isso que tem que ter acontecido na sua vida, e é por isso que você tem de viver, obedecer, é o sinal de amor. E por que a gente vê isso? Volta para o texto de Atos capítulo 2, verso 38, no mesmo versículo. Então aqui diz que, olha, você se arrepende, seja batizado em remissão dos pecados, nesse sentido, tá? E recebereis aqui, em remissão, em perdão, em resgate dos pecados. Irmãos, remir é resgatar, isso é remido. Eu fui remido pelo sangue de Jesus, eu fui resgatado, isso é remissão, tá? Remissão é resgatar. Então, de novo, pastor, quer dizer então, você é batizado para a remissão? Não, irmão, não. O problema é, quando você pega a tradução e começa a olhar a tradução, ela é sempre uma escolha, eu insisto nisso. Ela é sempre uma escolha. Olha, eu vou abrir um parênteses aqui, porque um irmão da nossa igreja, irmão Eliseu, na sexta-feira, ele nos trouxe um texto que, olha que interessante, vamos lá, foi Atos capítulo 1, né, irmão, que a gente estava discutindo. Quer ver? Deixa eu ir lá para Atos capítulo 1, só volta aí para você ver, ó. Tá aqui, ó, verso 8, falando de Judas, diz, ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Na Bíblia, nova tradução da linguagem, diz que, e ele caiu no terreno. Não, Judas não caiu no terreno, mano, não é isso. Não é isso. Irmão, é que precipitar pode ter essa ideia. As chuvas, se precipitaram as nuvens. Mas, irmão, se você pegar, não é isso lá, está dizendo que ele se enforcou. Mas pega a nova tradução, você que tem aí no celular, tem a nova tradução da linguagem de hoje, você vai ver. Diz que ele caiu no terreno. Não, peraí, ó. Palavras, irmãos, nós temos que ser diferentes. Quando você vê aí, ó, tem nesses YouTube, bom, TikTok eu não tenho, mas eu vejo Instagram e tal, tem um francês, tem uma alemã, que eles começam a satirizar os costumes e as palavras brasileiras, né? Algumas coisas que a gente fala aqui, só a gente entende. Você conhece tal pessoa? Não conheço, mas sei quem é. Você já notou que não tem muita lógica, né? Não conheço. Peraí, não é? Tem algumas expressões que não tem lógica, mas é que para nós tem lógica. Aprendi uma, pastor Ney, que eu achei legal, de uns americanos que eu não sabia. É assim, olha, eu quero morrer com as minhas botas no pé. Falei, o que quer dizer isso? Eu quero morrer trabalhando. Foi um homem de mais de 84 anos, um pastor, e ele falou para mim, eu quero morrer com a bota no pé. Eu falei, o que é isso? Ele é uma expressão da minha terra. Eu quero morrer trabalhando. Gostei dessa, hein? Agora é essa. Quero morrer com a bota no pé. Trabalhando. Então, são expressões que não traduzem. Aí volta para o texto, eu só abri esse parênteses por isso, para você ver. Remissão dos pecados, como é que é a remissão dos pecados? Só tem um jeito de remir os pecados. Pedro falou,
pela remissão dos pecados, é com o sangue precioso de Cristo. João diz o quê? Vamos em João, primeira carta de João. Primeira carta de João, lá no finzinho da sua Bíblia. Capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1. Não, peraí, eu acho que... Não, perdão, eu pulei aqui, ó. Não é o capítulo 5, capítulo 5. Capítulo 5, irmãos. Capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Essa é a ideia. A ideia, irmãos, é que nós somos resgatados, nós somos salvos, nós temos a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo. O que diz lá em Romanos? Que nós somos justificados gratuitamente, por quê? Pela graça. Pela graça e pela redenção que há em quem? Quer ver? Vai comigo lá em Romanos, vamos dar uma olhada em Romanos para você ver. Romanos capítulo 3, verso 24... É só para você não ter a dúvida de ler uma coisa num versículo e falar, não entendi. Não, peraí, não. Lê a Bíblia toda quando você não entende. 3:24 de Romanos. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É sempre assim, irmãos. Quando você lê o Antigo Testamento, está lendo a respeito de quem? De uma pessoa. Qual pessoa? Jesus Cristo. Jesus falou lá em João 5,39, as escrituras testificam de mim. Então tem que estudar isso. O que aqueles homens, eu estou voltando no nosso contexto, e volta lá, para Atos capítulo 2, hein? Volta lá, eu estou voltando no contexto de lá, você tem que ver onde é que nós estamos lendo. Isso aqui, Pedro está falando para nós? Não, ele não está falando para nós estamos aplicando agora. Ele está falando para uma multidão de judeus, que a gente não sabe quanto é, nós só sabemos que tinha pelo menos 3.000, mas poderia ter mais, menos não, porque nós vamos ver mais daqui a pouco que 3.000 se converteram. Então, ele está falando para aquela multidão, qual multidão? De judeus, que vieram para a festa do Pentecostes, que não é uma festa do Espírito Santo, é uma festa judaica, 50 dias depois da Páscoa, é lá que eles estão, é uma festa. Vinham os judeus do mundo inteiro, ou conhecido, ou de onde eles podiam, eles iam para Jerusalém fazer a festa, e aí sim, naquele momento, acreditamos que foi no átrio, né, do templo, e não ia caber tanta gente assim, veio o Espírito Santo, eles ouvem os discípulos falarem línguas estranhas, e cada um na sua língua, né? Você vai ver em Atos capítulo 2, no começo, a gente já passou por isso, mas ele vai ouvir cada um em sua língua. Falei, o pessoal está bêbado aí, ó, está falando umas línguas que um entende, o outro não entende, mas eu estou escutando ele na minha língua. Aí eu falei, olha, eles não estão bêbados agora de manhã. Pedro explica, eles não estão bêbados. Isso é a promessa de Joel. E para uma pessoa, talvez você seja uma pessoa que não tem familiaridade com a Bíblia. Então, promessa de Joel para você, não quer dizer nada. Não estou te menosprezando, você não sabe o que é. Lá são judeus que sabem o que é. Eles sabem o que é. Então, quando você é sério naquilo que você acredita, você pesquisa, você sabe o que está acontecendo. Os judeus que estavam ali, quando desce o Espírito Santo, eu não sei se eles já sabiam, ou se o Espírito Santo com certeza iluminou também, o que acontece com eles? Eles falam, peraí, esse então é o Messias? Porque Pedro fala, esse que vocês crucificaram é o Messias prometido. Aí eles, não, peraí, é o Messias. Quer dizer que todo o nosso povo, por milênios, estava esperando o Messias. Esse é o Messias. Então, eles já sabiam
que o dia do Senhor, no Antigo Testamento, diz que seria um dia terrível. E aí eles falam, chegou ou iniciou-se o fim dos tempos. Só os tempos. Agora o Messias chegou. Vamos descobrir agora. E temos que tomar uma atitude. E aí, o que ele diz? Os seus pecados serão perdoados, vocês se arrependem. Os seus pecados são perdoados. Vocês se batizam e aí recebem o Espírito Santo. Para aqui, e olha, amamos os irmãos aí pentecostais. Irmãos, é o sangue de Cristo que salva, fica tranquilo. Eu vou nos velórios, irmãos, e falo, eu sempre falo para as famílias, né? Na dúvida, crê que a pessoa foi salva. Na dúvida, irmãos, eu creio que a pessoa foi salva. Por quê? Irmãos, olha, eu penso no seguinte: tem um homem condenado à cadeira elétrica nos dias de hoje. Esse homem matou o meu filho, ou um dos filhos meus. O que eu penso? Ele vai para o inferno. Só que daí, naquele último momento, ele tem um encontro com Cristo e fala, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele fala, tá bom, tá salvo. Acabou. Imagina os parentes do ladrão na cruz, lá, do assaltante na cruz. Você acha que eles acreditavam que aquele homem foi para o céu? Não acreditavam. Não acreditavam. Fala, pastor, isso está na Bíblia, irmãos. Olha, vou fazer um merchandising aqui, hein? Não estou recebendo nada, mas assistam um filme antiquíssimo, Refúgio Secreto. A mulher foi torturada no nazismo, uma judia. A irmã dela morreu. Acaba a guerra. Ela é cristã, está na igreja. Daqui a pouquinho, quem aparece? O torturador se converteu. E ela lembra de tudo o que passou na vida dela na mão daquele homem. E o que ela tem que fazer? Perdoar. Porque no céu ela vai conviver com aquele homem eternamente. E mais, aquele homem vai conviver com ela e com a irmã dela que ele matou. Na dúvida, ele está salvo. Depois, porque a salvação é com Cristo, não é comigo. Só que daí, voltando para o nosso tema, por que eu estou dizendo isso? Porque daí, quando você aceita Cristo, acontece uma coisa na sua vida. A Bíblia diz que você nasce de novo. E você é uma nova criatura. Qual é a nova criatura? A nova criatura é o Espírito Santo entrando em você e te transformando. Por isso que tem que nascer de Deus. Lembra que Jesus falou para Nicodemos? Quem é nascido da carne, é carne. E quem é nascido do Espírito? Espírito. O homem nascido de homem é homem. O homem nascido de Deus é parte de Deus. Tem deuses. Eu tenho a chamada, eu não quero usar o termo de física, de fagulha de Deus, hein, mas é só para você ter uma ideia. Ele tem Deus habita nele. O Espírito Santo habita nele. É isso que Paulo fala lá, né? Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Não vou lá porque é um texto muito conhecido. Está em 1 Coríntios, depois você procura lá, se quiser. Mas pensa, aí você passa a ter o Espírito Santo habitando, e não com o batismo, hein? Olha, Letícia, Ailton, Júlia, Vitor, olha. Ah, pastor, domingo eu vou, o Espírito Santo vai... Não, senhor, se você já é convertido, já tem o Espírito Santo. Já tem. Senão, o ladrão da cruz tem que voltar para se batizar. Não, irmão, não. Quando você aceita Cristo, o Espírito Santo habita em você. E aí, irmãos? Só que nós temos ainda a carcaça velha. Pode ser um exemplo ruim, mas é o que me vem à mente agora. Minha casa, que eu moro, quando eu comprei, eu estava feliz porque eu tinha uma casa nova. Mas ela já tinha uns 20 anos. Então hoje, ela tem mais de 50 anos. E aí cada vez que eu falo assim, ó, tem um negocinho na parede, irmão, vai gastar uns 3, 4 mil reais. Porque eu vou ter que demolir alguma coisa e construir outra. Porque é sempre assim. Tinha muita coisa ruim. E aí todo dia que eu vou mexer tem alguma coisa para fazer. Aí eu vou me remendando algumas coisas. Fazer o quê? Foi uma casa lá atrás. E aí, olha, eu falei, a comparação é ruim. Mas é só que na minha mente vem o meu corpo, as minhas atitudes, como aquela casa velha. Deus habita em mim, mas eu tinha uma carcaça velha. Então de vez em quando eu vou ter que dar uma arrumadinha.
coisas que para mim não eram pecado, agora passam a ser. Porque agora eu sou uma nova criatura. É assim que aconteceu. Não. E agora eu vou mudando. Eu vou me adaptando à nova casa. E eu vou desejando ter as coisas novas. Novas no sentido de que a minha casa tem que ser útil para os dias atuais. Não adianta. Imagina, era muito legal, pastor, a minha casa, eu não sei se é assim, mas vamos brincar que seja assim, né? Tinha um lindo fogão a lenha. Só que daí hoje não dá para usar fogão a lenha mais. Em alguns lugares, aqui, ó, tem cidades aqui, hein, aqui do Grande ABC, que nem pizza forno a lenha pode fazer, porque não pode usar forno a lenha nas coisas lá, nas pizzarias. Então, aproveite enquanto você tem, daqui vão proibir também, não vai poder mais. Então, pensa bem, o Espírito Santo mudou e você vai ter que ir adaptando o seu novo corpo, agora não serve mais. Não serve mais para mim. E isso vai mudar a nossa vida, é isso que ele fala. E daí, vocês receberão o Espírito Santo. E o que isso muda na nossa vida? Muda a direção. Irmãos, muda a direção. Vamos lá para Romanos capítulo 8, verso 14, só para você ter uma ideia do que é. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. A marca nossa para a sociedade, e até para Deus por obediência, é o batismo. Mas agora, vocês 4 que se batizarão domingo aí, e você que já foi batizado, agora a sua direção tem que ser o Espírito Santo, hein? Não é o pastor, não é a igreja, a não ser que o pastor e a igreja vão pela Bíblia, porque a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Vê como é a teologia completa? Como é que eu me dirijo pelo Espírito Santo? Eu vou pela Bíblia, porque se eu creio que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, ela me dá a instrução de vida e eu vou por ela. E daí a minha igreja, eu vou naquela igreja, como eu já disse, né? Sempre que eu posso, eu repito essa frase que não é minha. Eu só ouvi. Não procure uma igreja perto da tua casa. Procure uma igreja perto da Bíblia. Não que perto da tua casa não tenha. Mas se você vai e vê que ela não é exatamente como a Bíblia diz, não fique nela porque vai dar problema. Mais cedo ou mais tarde vai dar problema. Pastor, e se não tiver uma perto da minha casa, vamos abrir um ponto de pregação lá. Começou assim, ó. Começa assim os pontos de pregação. Tem que fazer. Se você não conseguiu se adaptar, é desse jeito. Por quê? Porque, pastor, tem coisa lá que não vai na Bíblia. Fala, bom, é assim. Agora você vai ser guiado pelo Espírito Santo. É desse jeito que Paulo está dizendo aqui. E aí? Aí ele diz o seguinte, volta lá para Atos, né? Atos 2. E daí finalmente nós saímos do 38 e vamos para o 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Eu vou só entrar um pouquinho no outro versículo, eu não vou falar dele hoje, mas só para você ter uma ideia. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então nós vemos aqui que Lucas, que é o escritor de Atos, dos apóstolos, do livro de Atos, ele está dizendo, o que eu estou falando de Pedro é um resumo. Pedro falou muito mais, mas isso é um resumo que Lucas achou que não valia a pena escrever, Deus não inspirou para ele escrever o resto, porque isso era a essência do que ele estava falando, essa era a mensagem que ele queria. Irmãos, tem mensagens aqui, eu acho que o pastor Neil tem a mesma coceirinha mesmo que eu tenho, que a gente fala, se eu tivesse 4 horas, igual o pessoal tem para pregar. Ri, vem, eu estou brincando, aí pode rir. Mas lembra do testemunho daquela mulher refugiada, que eu falei o ano passado, ela veio para o Brasil. E ela fala, vocês são obrigados por lei a ter um culto de 1 hora? Então por que não são de 6 horas? Se vocês estão falando de Cristo. Vocês só podem ir 1 vez por semana na igreja? Ou pode qualquer dia? Não qualquer dia. Então por que vocês só vão 1 vez por semana? Não se acostume. O conforto acaba com a gente.
Eu fico confortável quando eu tomo sorvete e como pudim de leite condensado. Mas o meu corpo acaba comigo e diz, não faça isso. Conforto não é tão bom. A gente ama o controle remoto e daí tem que pagar a academia. Porque daí a gente não quer levantar do sofá. Mas daí vai na academia e posta. Eu falo, meu filho, cada vez que você posta lá, eu fico imaginando, o controle remoto tá ali, né? Mas não estou culpando você, é que é assim, é a nova vida, fazer o quê? Desse jeito. Mas só pense, o conforto, ele não é bom. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Mas vamos lá. Voltando a falar na promessa. Irmãos, quais promessas? N promessas, inumeráveis promessas que estão no Antigo Testamento, que nós podemos pegar algumas delas, até pelas referências da Bíblia. Por exemplo, uma que está em Isaías capítulo 44. Vamos lá para Isaías, que é um dos profetas mais messiânicos, né? Isaías 44, ele que fala mais diretamente sobre a vinda de Cristo, sobre o servo sofredor. E no capítulo 44, verso 3, ele diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isso foi escrito 700 anos antes de Cristo. Vamos imaginar que isso aqui está acontecendo quase 800 anos depois, 700 para a gente não criar polêmica. Mas pensa, estava ali cumprindo as promessas que Isaías fez 700 anos antes. Porque Deus é fiel. E Ele vai cumprir todas as promessas. Irmãos, quando nós falamos em promessa, você tem que lembrar que promessa, eu vou brincar no meu tempo de infância, não é no seu. No meu tempo de infância. Que nem tinha, mas vamos imaginar que tinha presente de Natal. Eu vou te prometer que vou te dar uma coisinha no Natal. E quando a minha infância, irmãos, não era os iPhone, videogame, X, não sei o que, não. Era aquele caminhãozinho de plástico na feira. Era aquilo que era presente de Natal pra gente. Paciência. Era. Ele ficava feliz da vida, brincava com aquilo, exibia aquilo durante uma semana como se fosse um... E tinha um controle remoto chamado braço. E a gente brincava, ficava feliz da vida. Porque no final a gente pegava a lata de óleo, que era quadrada, fazia os carrinhos e brincava. Então o carro de plástico era a high tecnologia. Era isso. Mas vamos, era a promessa. Mas em compensação, também era a promessa quando a mãe dizia, em casa a gente conversa. Acabou. E a minha mãe, nesse sentido, era crente, porque cumpria as promessas. Não, mas não tinha vez. Você chegava em casa, tinha até esquecido, ela vem cá, lembra que a gente ia conversar? Não lembro, mas eu lembro. Acabou. Levava a surra. Não, promessa de Deus, Ele vai cumprir as boas, que nos fazem bem, e vão cumprir as que nos prejudicam, se você não tem Cristo. Por isso, você que não é crente, por isso que aquele povo fala, o que a gente faz? Por quê? Pensa no texto aqui, eu estou falando, insistindo nisso, irmãos, há 4 semanas agora. Por quê? Porque, irmãos, esse texto fala da conversão, esse texto fala da necessidade do arrependimento, esse texto fala de pessoas desesperadas, que têm uma lógica fora do comum, assim, do comum nos dias de hoje. Porque se Deus cumpriu a promessa feita lá atrás do Messias, Ele vai cumprir a promessa de que um dia Ele vai punir todo o pecado. Se Ele cumpriu aquela, vai cumprir a outra. E aí você começa a ficar desesperado. Por isso que eles estão nesse desespero todo aqui. Mas aqui, quando Isaías promete, vem Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, conversando com aquela mulher, ele diz, eu sou a água da vida. Sedento, estava sendo saciado da sua sede. É a promessa. E um dia, o Senhor Jesus virá julgar. E aí, como o pastor Nil tem pregado sobre o Apocalipse, aí nós vamos ver a outra parte da promessa. Eu vou ficar com a promessa boa, e o pastor Nil com a mais difícil. Que o dia que Ele vai julgar, e o juízo será sem misericórdia, porque o tempo da misericórdia acaba com a sua vida. Eu não sei da vida do Júnior, que faleceu, não sei, faleceu cedo, eu não sei da vida dele.
Mas tem uma promessa. Que ele tenha se convertido para a promessa ser do lado bom. Qualquer um. Qualquer pessoa. Pensa na sua vida. Menos de 40 anos. Na verdade, 39 ele tinha. Pensa no Xandão, 50 anos. Não tem idade. O dia do Senhor é hoje. O arrependimento tem que ser hoje. Porque a promessa de Deus será cumprida. Quando você tem a promessa boa, olha o que acontece com você. Você vive com a promessa da Bíblia, irmãos, como eu falo, é uma promessa com certeza. Quando nós falamos, e eu e o pastor Nilson estávamos visitando o pastor Valdomiro, o tio, que a gente chama, né, o bem velhinho, e aí a gente falou da esperança, ele, não, certeza. É porque esperança na Bíblia, irmãos, é certeza. É aquela fé que diz lá em Hebreus, a certeza das coisas que eu não estou vendo, é certeza. Então, quando eu tenho certeza, eu vivo por ela. Sabe aquela, olha, ele vai me salvar. Ele vai acontecer, igual no filme, que você tem certeza que o herói vai chegar e vai resgatar. O autor do filme, ele sabe, e aqui o Senhor Deus já sabe. E vamos ver a vida de um homem que cria na promessa. Era só o que ele queria. É um texto que eu gosto, eu já preguei sobre ele, já interpretei até esse homem lá. Simeão, vamos para Lucas capítulo 2. Eu gosto do exemplo desse homem, Lucas capítulo 2, né? Lucas capítulo 2, verso 25. E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com eles procederem segundo a lei, ele o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Depende da sua Bíblia, se for uma Bíblia católica, está lá, acho que é Num, eu não sei o nome, é um nome latino, não sei falar. Mas é um cântico católico, até eles pegaram com um cântico, que quer dizer, despede em paz. Sabe, eu vou traduzir para você, na linguagem de hoje, irmão, dessa linguagem aí, ó, não que está na linguagem, digo, na minha linguagem de hoje. Despede em paz quer dizer, já estou pronto. Despede em paz quer dizer, pronto, o Senhor confirmou toda a sua promessa. Despede em paz quer dizer, toda a minha vida, porque nós imaginamos Simeão, um homem velho, não um jovem, um velho, que viveu a vida por causa de uma promessa. Mas a Bíblia diz que o Espírito estava sobre ele. E agora que você é crente, mesmo que não se batizaram ainda, hein? Nós vamos viver por causa de uma promessa. E aí quando você pega a história, irmãos, a história das igrejas, vamos falar igreja no termo institucional, a história da igreja, os mártires morreram por causa da promessa. Perderam a vida. Como é que é, pastor Neil? Vou enterrar seus filhos, pode jogar a terra. Vou te queimar vivo, vou te amarrar, não precisa de amarrar. Por quê? Porque eu vivo atrás, eu vivo na esperança, eu vivo na certeza, segundo palavras do pastor Valdomiro, da promessa. Pedro está dizendo, é a promessa. Você é crente, vive por causa da promessa. Ah, pastor, mas eu orei para Deus curar a doença e não curou. Promessa. Mas eu queria ser feliz, mas isso me atrapalha. Promessa. A promessa de Deus é que Ele vai vir te buscar, e isso basta. Isso basta. Talvez, bom seria, como o irmão me falou, bom seria se a gente já se convertesse e morresse, vai para o céu. Mas Deus não quer assim.
Não se iluda. Se alguém falar para você isso, não se iluda, não quer assim, hein? Eu sei que foi uma força de expressão do irmão, brincando, claro, estávamos falando de outra coisa, né? Estou falando para sua boca, não. Mas, irmãos, não é isso. Se tiver que sofrer, é porque você, quando você estiver sofrendo, lembra, para alguém isso vai servir. Quando você lê Jó, tira o primeiro capítulo de Jó, tira lá. Tira a reunião lá no mundo espiritual, tira a reunião. Imagina que simplesmente você começa, morre um, perde os bens, perde saúde, começa. Não lê o capítulo 1 não, começa a ler do 2, 3, aí, começa para ir lá. Esquecendo que tinha Deus por trás, para você ver que se você entenderia, não entenderia nada. Eu sou crente, sou justo, faço tudo e ainda sofro. Mas Jó, se você realmente é o livro mais antigo da Bíblia, mas que unanimemente, né, não tem poucas dúvidas, que foi milênios depois, o seu sofrimento tem uma razão de ser. O seu sofrimento inspira as pessoas. Então, isso é que ele fala das promessas. E aí ele vai falar, olha, esta promessa volta para Atos 2. Porque a promessa que é essa diz respeito à próxima semana, nós falamos, ou próxima vez que eu estiver aqui. Tá bom? Mas a promessa você já sabe. Agora, tomara que se aplique a você, tá bom? Eu só queria que você pensasse, você que não tem Cristo. O remédio continua sendo o mesmo. Arrependei-vos, para que o sangue de Cristo vos traga a remissão dos pecados, e obedeçam a Cristo, sejam batizados, façam parte de uma igreja, porque Cristo falou que ele instituiu a igreja. Não importa se, mas a igreja é corrupta. Tudo que o ser humano põe a mão é corrupto. Tudo. Mas aqueles que têm o Espírito Santo dirigindo suas vidas, eles mudam. E eles tentam tirar a corrupção da sua vida. E lutam contra ela. E querem mudar a vida para parecer com Cristo. Nós vamos orar, vamos para nossas classes agora. À noite, estamos aqui às 6h30, você que está na internet, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Nós estamos, ó Pai, declarando que um dia, quando o Teu Espírito nos chamou e tocou nossos corações, nós verdadeiramente nos arrependemos. Mas, Pai, temos uma casa velha aqui, Senhor, que precisa de muitos reparos. Nos abençoe, Pai, para que sempre que nós olharmos para um defeito nessa nossa casa velha, nesse corpo de pecado, que o Senhor possa nos abençoar com a mente, uma mente centrada nas Tuas promessas, para fazer as reformas necessárias, para ser uma digna habitação do Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome daquele que nos remiu, que nos salvou, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a noite, você da internet. Irmãos, nós para a classe.